E aí, pessoal, Everton é sem dúvida o assunto. Quando se fala em venda de jogador, Everton é o assunto, não adianta. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, não deixe de seguir o canal, vamos curtir, dê joinha, comente. Passamos de 30 mil e isso nos enche de orgulho cada vez mais e a gente sabe que pode muito mais. O que a gente pode falar de Everton? Hoje eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores, de como funciona. Grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp de dirigentes, de conselheiros, principalmente esses movimentos políticos. Acaba circulando muita informação, sobretudo de gente que está dentro desse processo de informações do Grêmio. Além disso, grupos de empresários, acontece muito também, de troca de informações, empresários do meio do futebol, obviamente. E aí isso acaba chegando na gente. Normalmente ou por encaminhamento de mensagens ou até por fazer parte de grupos aqui, grupos ali. Essas informações, como é que eu faço, tá? Eu recebo, vamos lá, recebi uma informação qualquer. Eu encaminho para os dirigentes. Eu encaminho diretamente para os dirigentes e pergunto, é verdade ou mentira? Simples, sim ou não? E isso eu faço com amigos que eu tenho dentro do Grêmio, com alto escalão, com pessoas também que transitam no meio do clube. Dentro daquela realidade ali, a gente busca essa informação. E hoje foi curioso, porque hoje eu recebi a seguinte informação. Eu recebi, tá aí o WhatsApp, porque esse é um encaminhamento para um dos dirigentes aí. Eu recebi que o Everton foi vendido para o Benfica. E dentro dessa informação tinha ali, Grêmio aceitou 25 milhões de euros pela proposta do Benfica, agora o jogador precisa se acertar com o clube português. Essa é a informação. Tá ali, me mandaram, num grupo desses. Eu não vou dizer qual aqui para não desmoralizar, mas eu recebi. Aí eu peguei e encaminhei isso para os dirigentes do Grêmio. E a curiosidade, todos me mandaram esses emojis, aqueles rostinhos bonitinhos lá rindo, quá, quá, quá. E aí eu avancei com alguns a conversa e todos disseram o seguinte, César, nada. E debocharam, de certa forma, dessas histórias. Mas normalmente essas histórias saem de dentro do Grêmio, eu sei como é que funciona. Mas o curioso é que todos fizeram mais ou menos a mesma linha. Dizendo o seguinte, é um absurdo essa notícia, mais essa notícia. Lembrando que o Everton, desde que começou a especulação do Everton, lá quando ele brilhou na seleção brasileira, sempre tem uma notícia desses grupos de uma possibilidade de saída dele. Eu mesmo no canal já falei do PSG, já falei do Napoli, já falei de times da Inglaterra, mais de um, já falei de vários clubes, já se falou no Milan. Olha, o Everton já jogou nos 10 clubes nos últimos 4 meses. Mas nos 10 clubes, com certeza. O que a gente sabe é que de forma concreta, o Napoli fez proposta, concretamente. O Renato até confirmou que um clube fez, não houve acerto e tal, não disse o nome, obviamente. Mas, concretamente, se sabe de um. E a curiosidade, por isso é que eu queria mostrar um pouco para vocês de como funciona também o bastidor da informação. Porque a todo momento eu recebo toda hora. E a gente acaba perguntando para os dirigentes, alguns dirigentes são solícitos a isso, claro que dentro de uma regra, não gostam muito de passar informação, sobretudo para quem está no meio de comunicação, que é o meu caso, mas uns gostam de mentir, tem um dirigente que gosta muito de mentir, então quando ele fala, eu já nem mando mais, porque me incomoda muito, porque eu acho que ele deve rir ainda, né? Se o cara dá uma barrigada, ele ri. Ele diz, passei aquele cara para trás. Não, ele passou o Grêmio para trás. O Grêmio não, ele passou as pessoas. Mentir é ruim sempre. Mas enfim, cada um com seus problemas. Eu nem passo mais para ele as coisas, porque eu não gosto de mentira. Mas eu passo para outros que são corretos, que dizem, César, não sei de nada. Ou uns dizem, não posso falar sobre isso. E aí a gente vai construindo as nossas ideias. Mas é sempre legal a gente ter essa informação oficial do Grêmio. E o Grêmio, oficialmente, ele até mostra certa preocupação, porque não tem a proposta, e o Grêmio imaginava que o Everton fosse o primeiro da lista. O que nós temos de curioso neste momento? É que nesse momento as janelas começam a se abrir na Europa. E aí nós vamos poder ter algo concreto.
O Grêmio precisa disso do ponto de vista concreto. O Grêmio precisa fazer essa venda. Hoje diminuiu um pouco essa intensidade em razão do que aconteceu com o Diego Rosa, que está saindo por um bom dinheiro. Também aconteceu com a questão do Arthur lá na Europa, que foi vendido do Barcelona para a Juventus. O Grêmio conseguiu antecipar, ou está trabalhando para antecipar o valor que seria pago em 4 parcelas. Vai receber em uma só, vai pagar um juro por isso, mas vai receber em uma só. Então o Grêmio está se organizando para ter, do ponto de vista financeiro, uma organização dentro daqueles 88 milhões que estavam previstos no orçamento. Então essa realidade é uma realidade tranquila, relativamente tranquila do Grêmio. Por outro lado, a questão do Everton, ela cada vez mais toma corpo e a gente com certeza, essa não é a última notícia, vai ter outras. Mas eu queria vir aqui exatamente para isso, para colocar para vocês como é que é o funcionamento disso. Todo mundo que é aficionado do Grêmio, como a gente deve ser no Internacional da mesma maneira, a gente sabe, os grupos de WhatsApp hoje são muito pródigos nisso, a gente recebe muita informação a todo tempo, e aí a gente tem que tirar um ou outro exemplo e tal, para tentar buscar uma informação um pouco mais fidedigna, um pouco mais correta, e hoje eu fiz questão de passar aqui, porque hoje o Everton foi vendido pela 10ª vez. Pela 10ª vez ele foi vendido em cima exatamente dessas notícias, dessas informações, porque a gente sabe que de fato as coisas funcionam assim. O Everton tem preço, o presidente Romildo já falou, é entre 25 e 30 milhões, é por aí que a coisa vai acontecer. Então, na verdade, o Benfica teve, isso foi noticiado também não pela imprensa do Rio Grande do Sul, mas pela imprensa de Portugal, de que o Benfica de fato teria interesse ou teria uma sondagem no Everton em razão do episódio envolvendo o Jorge Jesus, ter indicado o craque do Grêmio. Então essas coisas estão se movimentando, e a gente precisa estar atento e montar essa atenção. O que eu achei curioso foi a gargalhada conjunta que muitos dirigentes, sem se comunicarem, acabaram tendo. Eu reproduzi uma delas porque é muito engraçado a gente poder conviver com essas situações e entender essas situações para, a partir daí, poder fazer e colocar para vocês como é o funcionamento também disso do ponto de vista do bastidor dessas notícias. Eu acho engraçado porque isso acaba movimentando o futebol, movimentando as coisas do futebol, sempre dentro dessa linha, uma linha de muita vontade de que as coisas deem certo, mas muitas vezes apressando um pouco esses processos, porque realmente isso não é simples, não é fácil, é uma mudança de vida completa, onde os negócios são muito amarrados, onde precisam ser amarrados em todos os níveis, e a partir daí a gente pode entender e construir também uma ideia boa para o jogador, boa para o clube e naturalmente boa para quem está fazendo o negócio, para quem está comprando o jogador. É assim que funciona o futebol e é assim que as coisas sempre vão ser conversadas, e eu vou tentar sempre ser o mais franco possível neste canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.